Fala pessoal, Devolução Concursos, tudo a dar por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Você já sabe, se distancie de tudo aquilo que vai gerar sua distração, pega um copo de água, bota aí do seu lado, vá se hidratando que é muito bom para o seu conhecimento também, tá? Olha só, a aula de hoje é sobre Guerra de Secessão. Você já ouviu falar sobre esse evento histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos? Já ouviu falar sobre a Guerra Civil Americana, ou como eu gosto de falar, Guerra Civil Estadunidense? Ainda não? Então vamos assistir essa aula de hoje para a gente entender um pouquinho sobre este evento histórico. Roda a vinheta! Nos últimos meses, sobretudo nos Estados Unidos da América, nós acompanhamos através dos jornais que as manifestações com temáticas raciais têm se intensificado nos Estados Unidos, principalmente após algumas ações policiais em que pessoas negras ou pretas foram vitimadas. Essa questão racial nos Estados Unidos ela é muito antiga, minha gente. Ela começa desde quando ocorre a colonização dos Estados Unidos. Mas essa pauta racial, essa briga sobre questões raciais, ela se intensifica após a independência das 13 colônias da América do Norte. Por quê? Primeiro você vai ter ali a colonização das 13 colônias ali no litoral do continente da América do Norte. Beleza? Beleza. Ao norte nós vamos ter ali uma característica dessa colonização de povoamento. Pouca exploração do território, né? Cuidar daquela terra, investir naquele território. Beleza. Já no sul nós vamos ter o contrário. O sul ele vai ter um caráter mais de exploração, utilizando-se muito mais da mão de obra escrava do que no povoamento, na colonização de povoamento que vai se estabelecer ali nas colônias do norte. Isso é muito importante para o conflito que vai ocorrer após a independência dessas 13 colônias. Vamos lá. Lá no século XVIII, essas 13 colônias vão se libertar da Inglaterra, vão se emancipar, vão formar um único país. Que país é esse, minha gente? Estados Unidos da América, que está aí até hoje, beleza? Beleza. Só que, quando ocorre a assinatura da Declaração de Independência, quando ocorre a promulgação da primeira Constituição dos Estados Unidos da América, não se fala o que vai ser feito com aqueles pretos e aquelas pretas que estavam nas condições subhumanas da escravidão, que estavam passando por aquela terrível situação. Não se toca neste assunto. Ele é um assunto muito delicado. Porém, pessoas do norte, abolicionistas, eles começam a reivindicar isso. Eles começam a exigir o fim da escravidão, a abolição da escravatura. Bem, esse norte ele tem uma mentalidade agora que está mais para a industrialização após a independência. Esses estados eles são mais industriais, eles estão se industrializando muito mais rapidamente do que o sul. Inclusive, alguns dessas pessoas desses estados do norte, eles têm ideais um pouco mais liberais. Já o pessoal que está lá no sul, eles são escravocratas, eles são a economia deles é baseada na agroexportação, na agropecuária para exportação. E eles utilizam-se mais da mão de obra nesses grandes latifúndios. Então, economicamente para eles, não é interessante a libertação dos negros, a libertação desses homens e mulheres que foram pegos no continente africano e levados à força, sem nenhum tipo de aceitação para este novo mundo. A partir de 1860, vai se iniciar uma guerra civil. Olha só, minha gente, para a sua prova, para a sua vida no campo da história. Pegar o conceito das palavras que definem um evento histórico é muito importante e vai te ajudar. Guerra é conflito, é pau, quebra-quebra, beleza? Beleza. Civil, quando nós falamos em guerra civil, é a guerra interna. É uma guerra que ocorre dentro das fronteiras de um determinado território. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram guerras civis? Não. Porque foram eventos bélicos de um país contra o outro, de grupos de militares de uma nação contra grupo de militares de outra nação. A guerra civil não, são conflitos internos, são conflitos que ocorrem dentro de uma nação. E, cara, guerra civil, ela desestrutura muito uma nação. Por quê? É cidadão
lutando contra cidadão. É um nacional lutando contra um outro nacional. É um conterrâneo lutando contra o seu conterrâneo. Então a guerra civil americana, ou como eu gosto de dizer, a guerra civil estadunidense, porque eu acho uma pretensão muito grande só os Estados Unidos ficar conhecido como americano, enquanto tudo é América. Então vamos lá, né? Guerra civil estadunidense, como eu gosto de falar. Então é um conflito bélico que ocorre internamente, dentro dos Estados Unidos da América. O principal motivo desta guerra civil americana é justamente essa questão da escravidão. O norte quer a abolição, o sul quer a manutenção da escravidão. Olha, é uma mão de obra barata, é utilizada nesses grandes latifúndios, o norte não tem tantas extensões de terra. Só que, dentro deste conflito, vão existir então esses estados do norte que vão ser conhecidos como a União, tá? E os estados do sul que vão ser conhecidos como confederados. Inclusive, esses sulistas, eles vão decretar sua emancipação. Eles vão falar, vocês querem abolir a escravidão? Beleza, é nenhuma. Nós não fazemos mais parte dos Estados Unidos da América. Vamos criar agora a nossa própria nação, nosso próprio país, os Estados Confederados. Só que a União, né, esses Estados do Norte, não vão aceitar isso. Vão falar, não, isso é inconstitucional. Vocês estão quebrando com a Constituição, vamos entrar em conflito. E aí vai se ter aí esta guerra. Que vai durar de 1860 até 1868, nessa faixa, tá? Então, mas o conflito, enfim, a aula hoje é bem rápida, só para você pegar os principais conceitos. Então, guerra civil americana, uma guerra civil cujo principal motivo é a questão da escravidão. Norte quer a abolição, sul quer a manutenção. Norte quer a abolição, o fim, o sul a manutenção, a continuidade da escravidão. Resultado, sul vai se emancipar, vai vazar, vai sair dos Estados Unidos. O norte não vai aceitar isso, vai declarar guerra, vai durar aí uma guerra sangrenta durante vários anos. Cidadão lutando contra cidadão, vermelhos lutando contra azuis, sul lutando contra o norte. E aí, no fim, a União vence e vai abolir a escravidão em geral. Só que aí vai entrar um outro problema, e é esse problema que gera hoje, gente, esses conflitos, essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Por quê? Os negros, eles serão emancipados, sim senhor, mas eles não serão integrados na sociedade. Vai haver o que chamamos de segregação racial, a separação de raças. Aquilo de branco não pode ser, nessa concepção, a mesma coisa para os pretos e pretas. Tá bom? Então a segregação racial, que não vai estar presente apenas nos Estados Unidos, mas também na África do Sul, por exemplo, e aí nós precisamos lembrar do Nelson Mandela contra o Apartheid, mas isso é assunto para uma outra aula, ela vai se estabelecer nesses Estados Unidos com o fim da abolição da escravatura. E vão surgir também grupos extremistas de racistas, como a Ku Klux Klan, que inclusive ela se forma a partir de estados do sul. E ainda hoje nós percebemos algumas células desses grupos racistas, extremistas, de pessoas brancas. Então, a União vence, a escravidão termina, mas ocorre aí essa segregação racial, esses preconceitos que persistem até hoje na nossa sociedade. A aula de hoje é uma aula leve, só para você pegar esses principais conceitos. Eu espero que você tenha curtido. Já esquecendo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho e nos siga lá na página do Instagram. Também tem o meu Instagram pessoal, o @DavidCerqueira com mais um A no final, não esqueça, viu? Beijo, paz e luz, até a próxima aula, tchau, tchau!